Muito tempo atrás, Deus disse aos animais: Eu os convido a um banquete que farei amanhã. Mas o rato, que amava fazer pegadinhas, mentiu para o seu vizinho, o gato, e disse para ele que o banquete era no dia depois de amanhã. No dia do banquete, o rato foi nas costas do boi, e então pulou levemente para chegar primeiro ao banquete. Depois dele vieram o boi, o tigre e os outros. E todos se deliciaram até o anoitecer. Todos eles, menos o gato, que foi enganado. Alô, senhores! Tudo bem com vocês? Como estamos no dia de hoje? Espero que todos estejam muito bem. Depois de muito tempo sem um vídeo assim, conversando, falando sobre alguma coisa, dando alguma dica, estamos aqui com a dica de anime. E a dica de hoje é pra você que se liga nessas paradas de signo, né? Então vem comigo que hoje a gente vai falar um pouco sobre o anime chamado Fruits Basket, que envolve a lenda dos 12 signos do horóscopo chinês. Mas antes da gente começar, calma, respira fundo e não esquece de deixar já aquele likezinho aí que tanto me ajuda. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, comenta aí quais são os outros assuntos que vocês querem que a gente discuta. Compartilhe com seus amigos também, que vocês acham que vão gostar do meu conteúdo, porque isso tudo me ajuda muito. Então agora vamos lá. Fruits Basket ou Furuba. Furuba. Em japonês, né? O nome do título em japonês. É um mangá shoujo que foi publicado entre 1999 e 2006. Saiu originalmente na revista Hanatoyumi, pela editora Hakusensha. Desculpa se eu estiver falando algum nome errado, porque eu não falo japonês, ok? Então é isso. Então ele foi escrito e ilustrado por Natsuki Takaya. Natsuki Takaya. E aí, em 2019, o mangá ele foi adaptado para anime, pelo diretor Aikitaro Dashi. Aí, essa primeira versão, ela continha 26 episódios, só que o pessoal não gostou muito porque tinha bastante divergência com o mangá. Porque, assim, eles lançaram o anime ao mesmo tempo que tava lançando o mangá, então teve muita coisa, assim, sabe? Director's Cut, que o pessoal que tava acompanhando o mangá não gostou muito. Então, só teve os 26 episódios. E aí, depois, em 2019, recente, né? O Fruits Basket ganhou um remake, né, pela TSM Entertainment, que adaptou todo o mangá em 3 temporadas, né, ao todo são 63 episódios. Que, aliás, eu assisti esses 63 episódios em 3 dias. 3 dias. Será que eu tô loucona? Será que a quarentena me fez bem? Pelo menos eu assisti uns animes legais ao invés de dormir. Isso me lembra tanto quando eu tinha 16 anos. E nem tinha pandemia. Eu queria mesmo assistir tudo isso. Mas enfim, o anime conta a história da Toru Honda, uma garota que perdeu o pai quando ela era bem jovenzinha. E na sua adolescência ela ficou órfã de mãe também. Aí ninguém queria ficar com ela foi ficar com o avôzinho dela. O avôzinho dela é um amor de pessoa. Mas aparentemente, o que tudo indica, a convivência com a família, né, por parte desse avô não era muito boa. Apesar de o avô ser um amorzinho, a família... O restante da família não aceitava muito bem ela. E aí um dia o avô dela precisa fazer uma reforma na casa que eles estão morando. E isso faz com que eles precisem ficar, né, fora de casa. Só que o avô vai ficar na casa de uma das filhas. Só que na casa da filha não tem espaço pra Toru, só tem espaço pro avô. Aí o avô vai lá e sugere, né? Fala, você não tem uma amiga que você possa ficar uns dias na casa dela? Só que a Toru, ela tem uma necessidade tão grande de ser independente, de ser forte e de não querer incomodar ninguém, que apesar dela ter 2 amigas que com certeza concordariam em abrigar ela prefere comprar uma barraca de acampamento, achar um lugar numa floresta tranquila, escondida das pessoas, e morar lá. Montou a barraca dela lá e tava morando lá. Só que o que ela não sabe é que essa floresta que ela estava acampada pertence ao terreno da família Soma. Então um dia ela resolve dar uma passeada, né, antes de ir pra escola, conhecer um pouco aos arredores de onde ela está, e ela encontra uma casa. Ela vai próxima dessa casa e encontra, assim, por acaso, uma coleção dos 12 signos do zodíaco. E aí ela descobre, né, que a casa pertence toda aquela propriedade da família Soma. E que, inclusive, o Yuki Soma, que é um colega de classe dela, mora lá. E assim, são tantas coincidências nesse anime que a gente fica até abismado. Mas, Chan, onde é que entra a parada dos signos nesse anime tão normal? Bom, vamos lá. Acontece que a família Soma não é uma família comum.
Por muitas gerações, os espíritos dos 12 signos, eles possuem alguns dos membros da família Soma. Assim, aleatoriamente. E aí os 12 signos são o rato, o boi, o tigre, o coelho, o dragão, a serpente, o cavalo, o carneiro, o macaco, o galo, o cachorro e o javali. E essa maldição faz com que essa família, né, a família Soma, tenha, tipo, a sua própria comunidade, né, uma comunidade fechada. Todos que nascem nessa família, tipo, moram num bairro específico que tem suas próprias escolas, suas próprias faculdades, seus próprios hospitais. E mesmo dentro da sua comunidade, são poucas as pessoas que sabem dessa maldição. Só alguém que está envolvido com a possessão do signo do zodíaco que tem o conhecimento de que isso existe. O restante das pessoas não. E dentro dessa comunidade também só as pessoas da família Soma são permitidos. Eles são bem assim restritivos quanto a pessoas de fora. E aí a Toru se aproxima da casa, ela se encontra com o Shigure Soma, que também é um dos membros, que também é um dos possuídos pelo signo do zodíaco. E é o dono da casa que ela encontra, né, no meio da floresta. Então nessa casa moram o Shigure e o Yuki, que por questões assim pessoais que aparecem no decorrer do anime, eles não moram junto com o resto da família. Moram só eles dois nessa propriedade à parte. Aí um belo dia acontece um acidente com a barraca da Toru. Eles descobrem que a Toru tá morando numa barraca. Acontece um acidente lá, desbarranca um monte de terra em cima da barraca dela e aí eles oferecem abrigo pra ela temporário. E assim, o que mais me chamou a atenção no anime é que apesar de, né, eles serem possuídos por espíritos do zodíaco e tem toda essa questão mágica, né, não é algo que dá superpoderes pra eles. Assim, se eles não treinarem, né, não se dedicarem a nada, eles vão ser pessoas completamente normais, exceto por duas coisas. A primeira, os animais de cada signo atraem os seus semelhantes. Por exemplo, o rato atrai ratinhos, o cachorro atrai cachorrinhos e também consegue falar com esses animais. E as características, né, do signo, né, são bem presentes na vida de todos aqueles que são possuídos por eles. Por exemplo, o boi, ele se preocupa muito em ajudar os amigos. O dragão é cuidadoso, o cavalo é impulsivo e assim por diante. E a segunda, número 2, e talvez a coisa mais estranha que acontece em todo o anime, que assim, no começo é até um tanto quanto estranho, mas depois você se acostuma. É o fato de que os possuídos pelo signo do zodíaco não podem ser abraçados pelo sexo oposto, porque senão eles se transformam no animal correspondente ao seu signo. É isso. E esse é o grande segredo da família Soma. Isso que faz com que eles vivam em uma comunidade tão fechada, tão restrita. Mas, Chan, no começo do vídeo você falou sobre o gato. E o gato, tadinho do gato. Quando o gato percebeu que ele foi enganado pelo rato, ele correu até a casa de Deus tentando chegar a tempo do banquete. Mas quando ele chegou lá, o banquete já tinha acabado e os 12 animais que tinham chegado já tinham sido nomeados os 12 signos do zodíaco chinês. Então ele ficou muito revoltado com o rato e a partir daí ele dedica a sua vida a tentar se vingar do rato. E aí dizem que a rixa entre gato e rato começa aí, nesse momento que os gatos começam a perseguir os ratos, né? Que todo mundo sabe que existe essa rixa na natureza. No anime, o portador do espírito do gato é o Kyo Soma. É um jovem rebelde que se irrita muito fácil com qualquer coisa. Aqueles que a gente chama de pavio curto, sabe? Mas a gente sabe, é nítido que no fundo ele tem um ótimo coração. É só uma pessoa maltratada, assim, pela vida, basicamente. E apesar de oficialmente serem 12 signos, são 13 pessoas possuídas pela maldição. O 13º é o gato, que apesar de ter ficado de fora do signo, ele ainda continua sendo um personagem presente, né? E que assim como na lenda, ele passou a vida inteira dele sendo excluído, sendo maltratado, marginalizado, humilhado por todo mundo porque ele não faz parte dos 12. Então, na família Soma, todo mundo que vem como gato acaba passando por essas humilhações, por essas coisas horríveis. E a gente vê que o objetivo de vida do Kyo é tentar vencer o Yuki, que é o possuído pelo espírito do rato. E aí, mesmo que não tenha sido com eles, foi a pessoa que arruinou a vida dele. Foi o rato que contou a mentira, foi o rato que chegou primeiro. Ainda, além de contar mentira pro gato, ele chegou primeiro que o boi. Pulou das costas do boi pra chegar primeiro.
Então o rato aí a gente vê que é uma pessoa meio... Sou espertão. Mas aí outra coisa que no decorrer do anime a gente vai entendendo certinho e eu acho que é o que mais faz a gente se apaixonar pela história inteira. E assim, o anime ele tem um plot muito interessante. Eu particularmente gostei muito. É aquele tipo de anime que você começa a ver assim, despretensiosamente, como uma distração, assim, sabe? E quando você vai ver, você já tá envolvido com a história e não vê a hora de saber o que acontece no final. Talvez isso explique o fato de eu ter visto esses 63 episódios em 3 dias. E assim, uma coisa legal é a leveza com que ele trata assuntos muito sérios, como o bullying, como violência psicológica, traumas no geral, abuso de poder e etc. E o mais legal é que a gente consegue ver tudo isso e a superação de tudo isso. Então é muito importante que seja discutido esse tipo de assunto, né, que hoje em dia é tão presente na nossa sociedade, né? E às vezes a gente saber ou falar um pouco disso é importante pra gente conseguir nos ajudar e ajudar as outras pessoas. Então por hoje essa é a minha dica de anime, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado. Assistam, voltem aqui pra comentar o que vocês acharam, quais foram as suas impressões. E se você já viu, também comenta aí o que você achou. Eu vou adorar saber todas as opiniões de todos vocês. Não se esqueçam de deixar aquele joinha aí embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E compartilhe com os amigos que vocês acham que vão gostar do meu conteúdo. Ok? Muito obrigada por hoje. Até uma próxima e valeu, falou para nós.